Hora de falar de saúde aqui no Brasil Urgente. Você sabe o que é hiperidrose? Nunca ouviu falar esse nome estranho? Pois é, hiperidrose é um problema conhecido como a doença do calor excessivo. Acontece quando o suor se concentra em apenas uma área específica, como ocorre independente do calor. Para falar sobre esse assunto, convidamos o doutor Humberto Oliveira. Doutor, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Brasil Urgente. Tudo bem? Tudo bem. Esse problema é comum, a hiperidrose ou a sudorese excessiva, também é conhecida como sudorese, né? Isso, é um suor excessivo e é mais comum do que a gente imagina. Para você ter uma ideia, atinge em torno de 1 a 2% da população, que dá no DF em torno de 50 mil pessoas, só no Distrito Federal. É bastante comum. E a pessoa apresenta um suor bem mais localizado, intenso, independente do calor, às vezes com uma relação importante do estresse. Quando a pessoa fica um pouco mais estressada, ela percebe que o suor aumenta. E bastante localizado, mais comum nas mãos, nas axilas, nos pés e eventualmente também no rosto. E tem, se não me engano, eu estava lendo alguma coisa sobre, ela tem duas fases, tem a primária e a secundária, tem uma outra, já é uma evolução da sudorese, seria isso? Não, na realidade é o seguinte, nós dizemos como hiperidrose primária aquela que não tem relação com nenhuma outra patologia, né? É essa mesmo, inclusive, que ela é mais localizada. Geralmente, a hiperidrose secundária, ela é decorrente de alguma doença de base, alguma doença endócrina, por exemplo, a maioria das vezes, por questão de alteração hormonal, e aí deve ser tratada como a principal, a doença de base. Tratando a doença de base, corrige o suor excessivo. A hiperidrose primária, na realidade, ela tem várias intensidades. Tem algumas pessoas que têm esse suor nas mãos que chega a ficar bastante úmido, outras chega a pingar, inclusive, Nossa. né? Isso, exatamente, isso incomoda bastante. Isso causa algum efeito colateral, algum problema colateral, algum efeito colateral, além do constrangimento, que eu já conheci pessoas que elas não cumprimentam as outras porque a mão está sempre suada e tem vergonha de ficar limpando a mão para falar com outra pessoa e, sabe, sempre a mão meio escondida, assim, com a blusa. Geralmente meninas puxam a blusa, ficam agarrando a blusa assim para secar a mão. Isso, além do constrangimento, tem algum outro problema colateral, algum outro efeito colateral? Na realidade é o seguinte, esse suor excessivo ele não vai causar nenhum outro problema de saúde no paciente, mas sim, na realidade, o distúrbio psicossocial é extremamente importante. Como você mesmo disse, tem pacientes que têm problema de relacionamento, inclusive a maioria dos pacientes que nós operamos são jovens, adultos, ou aqueles adultos jovens, aquele que está iniciando no processo de trabalho e aquele adolescente que está iniciando com relacionamento. Como você mesmo disse, às vezes o paciente tem dificuldade de tocar nas outras pessoas porque a mão, além de ser muito molhada, é muito fria, gelada, né? Ou então o colega que vai começar no trabalho e que tem dificuldade com papel, destrói documentos e por aí vai. São N os problemas emocionais que isso causa. Caramba! E quando não há uma outra doença associada, como é feito o tratamento da hiperidrose? Por exemplo, nas mãos, se não está ligado a nada? Isso, não. Na realidade, nós sabemos que a hiperidrose primária nessa situação, ela é decorrente de um distúrbio num sistema autônomo que nós chamamos de sistema simpático. E esse sistema, essa cadeia de nervos, ela inerva unicamente glândulas e órgãos, não tem nenhuma relação nem com movimentação muscular, nem com dor. E a gente sabe o ponto específico que é para cada região. Por exemplo, um determinado ponto naquele nervo é responsável pelo suor nas mãos, outro na axila, outro nos pés e por aí vai. E o tratamento específico é um tratamento clínico muito eficaz, que é muito comum, muito conhecido, que é a aplicação da toxina botulínica, o Botox. Isso que eu ia perguntar, se o Botox é usado para isso. Ele é bastante usado e com um bom efeito, inclusive. Contudo, ele é fugaz. Passou mais ou menos em torno aí de 3 meses, 6 meses no máximo, passou o efeito da toxina botulínica, a pessoa volta a suar. O único tratamento, na realidade, efetivo, que é considerado permanente, com eficácia de 99%, é a chamada simpatectomia. Essa simpatectomia é justamente o uso de um bloqueio, um clipe, para bloquear esse nervo, nesse ponto específico, e a pessoa para de suar naquele ponto. Doutor, com remédio não existe tratamento patológico para isso, tratamento tópico para esse problema? Na realidade, existem vários tratamentos que a gente chama de tratamentos clínicos à base de nitrato de prata, alumínio, contudo a eficácia é muito ruim. Realmente, para dizer que você tem uma eficácia acima de 30% nessas outras medicações, nenhum atinge isso. Os dois únicos tratamentos eficazes considerados hoje, clínicos, seria a aplicação do Botox, contudo,
fugaz. E o cirúrgico seria a simpatectomia, que ela é considerada permanente. A aplicação de Botox, alertando mais uma vez que é um tratamento fugaz, que ele perde o efeito, e pode ser feito a partir de que idade, já que a gente acompanha muitos adolescentes que têm esse problema de hiperidrose? Assim, a partir de que idade a pessoa pode ir pedir um tratamento, fazer uma aplicação de Botox nessas glândulas? Não, é excelente pergunta, porque na realidade já teve vezes que a mãe chegou com uma criança de 9 anos no consultório querendo que eu operasse aquela criança. Nossa. Porque ela tinha hiperidrose. E como eu disse que a hiperidrose ela não vai causar nenhum outro problema à saúde do paciente, então na realidade a indicação da idade a ser aplicada, tanto o Botox quanto a cirurgia, é quando a hiperidrose está causando distúrbio psicossocial, ou seja, está atrapalhando a qualidade de vida do paciente, é o ponto de se fazer. Geralmente a partir de seus 12 anos, 14 anos, e nesses casos sempre tem que ter a autorização dos pais, porque a criança não tem autonomia. E existem casos que a pessoa desenvolve a hiperidrose e depois ela desaparece ou não? Desde criança, por exemplo, essa criança de 9 anos, ela vai ter hiperidrose a vida inteira ou de um certo tempo vai desaparecer? Não, isso é interessante. Na realidade, inclusive até o surgimento dessa hiperidrose, ela tem mais ou menos etapas diferentes. Quando você tem a hiperidrose localizada nas mãos e nos pés, ela surge geralmente na infância. 20% das pessoas nascem com ela, inclusive. O restante vai aparecer até 5 anos de idade. Nas axilas, geralmente aparece na adolescência e a hiperidrose facial já na fase adulta. Agora, quando ela surge, essa hiperidrose tende a ficar até mesmo no paciente idoso. Só vai ter redução mais ou menos a partir dos 60 anos de idade, quando começa a diminuir o metabolismo do indivíduo, onde também começa a diminuir a atividade hormonal, o nível de adrenalina diminui. Como eu disse, tem uma relação importante com os níveis de adrenalina, com o nível de estresse. Então, não é só nessa fase tardia da vida que acontece. Eu mesmo acho que o paciente mais idoso que eu operei, de maior idade, não vou dizer idoso, né, de 56 anos de idade. Né? Foi disparadamente o mais comum e jovem. E o mais novo? O mais novo foi com 14. 14 anos, com a autorização dos pais, lógico. Claro. Doutor Humberto, muito obrigado pelas suas explicações. Obrigado. Tudo de bom. Feliz Natal para o senhor e para a sua família toda. Muito obrigado.